Oi, pessoal. Eu queria oferecer para vocês uma oportunidade especial para conhecerem o meu curso de Logopolítica e a Academia Folha Política, que é o projeto mais amplo onde ele está inserido. Eu queria, portanto, falar para vocês da promoção Vidas Paralelas, que é uma oportunidade de conhecer todo esse material da Academia Folha Política por apenas R$ 336 a anuidade. Então, com R$ 336, menos de R$ 1 por dia, você tem acesso por um ano inteiro ao curso de Logopolítica, que já tem mais de 80 aulas, e vários outros materiais, muitas horas de palestras, de vídeos e outras coisas que irão entrando na Academia Folha Política ao longo desse ano. A Vidas Paralelas, a promoção Vidas Paralelas, por que ela se chama assim? Nós estamos estudando no curso, atualmente, Plutarco, as vidas paralelas de Plutarco, mais especificamente a vida de Alexandre o Grande, da Macedônia, para entender as raízes do Ocidente, as raízes dos conceitos de indivíduo, de liberdade, que estão até hoje no coração da nossa civilização, mas que estão sendo seriamente ameaçados. Então, na raiz da civilização ocidental está o quê? Está o conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos, que Alexandre foi visitar antes da sua campanha na Ásia. Conhece-te a ti mesmo, cada um de nós precisamos nos conhecer e a nossa civilização precisa voltar a se conhecer a si mesma. Essa é a proposta do Logos. O Logos é a palavra que está também na raiz da nossa civilização. E a partir daí, entender a política, entender os imensos desafios que pela política estão acontecendo hoje contra tudo aquilo que a gente antes achava que era fácil: liberdade, indivíduo livre, indivíduo pensante, mas que a gente está vendo que são coisas que a gente precisa defender com muito esforço. Isso tudo é, então, o contexto que a gente está tratando na Academia Folha Política, no curso de Logopolítica, que, como eu disse, não é a única coisa que está dentro da academia. Temos a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, porque é um projeto conjunto de autoconhecimento individual e civilizacional, eu te convido para clicar aqui no link, na descrição, e passar a integrar essa academia, Academia Folha Política, na promoção Vidas Paralelas. Mas, enfim, voltando a Portugal, aconteceu isso em 2015, depois de 2022, o Partido Socialista conseguiu, aí sim, a maioria absoluta, mas no ano passado surgiu um escândalo de corrupção envolvendo o primeiro-ministro, Antônio Costa, e ele renunciou e foram convocadas novas eleições, essas que se realizaram agora nesse domingo. Um escândalo de corrupção que ainda não está muito esclarecido, denúncias de que ele teria favorecido uma ou mais companhias em um projeto de exploração de lítio. Lítio é um dos metais mais importantes hoje, porque ele é usado para as baterias elétricas, né? E que são cada vez mais difundidas. A gente pode até discutir essa coisa do carro elétrico, né? Mas o certo é que o lítio está sendo procurado em todo o mundo. Portugal tem algumas das maiores reservas de lítio na Europa. As maiores reservas de lítio do mundo estão na América do Sul, estão no Chile, na Argentina e na Bolívia. E a China está tentando controlar essas reservas. Mas, então, houve esse problema da corrupção. Houve uma coisa que não tem diretamente a ver, mas eu teria curiosidade se alguém pesquisasse, que é o seguinte: descobriu-se a presença de cerca de 1.000 operativos do PCC brasileiro em Portugal, né? Então, junto com brasileiros de bem, parece que estão chegando em Portugal também brasileiros do PCC, né? Alguns devem ser portugueses também, ou de outras nacionalidades, mas, né, é um produto de exportação do Brasil, né, o PCC. E no ano passado se descobriu, mais ou menos na mesma época desse escândalo de corrupção, a presença, portanto, forte do PCC em Portugal, né? Fazendo o que a gente pode imaginar. Certamente não estavam lá para ajudar as velhinhas, né, para fazer caridade, né? Então,
corrupção, lítio, interesses aí de superpotências, PCC, né? Vamos ver se essa geringonça, né? Quem sabe algum dia alguém desmonta essa geringonça. Mas o certo é que o governo ficou insustentável, eles convocaram essas eleições. Não sei o que vai acontecer com o Antônio Costa, ele certamente vai ser julgado, né? E outras pessoas acusadas de corrupção também, né? Lá ainda, né, corrupção, suspeita de corrupção, né, mesmo sem que tenha, nesse caso, havido já uma condenação, como em outro lugar, a suspeita de corrupção já foi suficiente para desarticular um governo que fala a favor da democracia portuguesa, né? Isso é uma coisa que, de repente, parece óbvia, mas ficou estranha para nós no Brasil, ficou também um sonho. Quer dizer que corrupção inviabiliza um governo? Suspeita de corrupção inviabiliza um governo? Né? Em Portugal foi assim. Bom, então eles estão um pouco na nossa frente. Bom, os resultados vocês terão visto, né? Não preciso repetir aqui, mas basicamente bom, vou falar um pouquinho só dos números. No Parlamento Português, que é unicameral, a Assembleia Nacional, são 230 cadeiras, e para formar uma maioria você precisa de 116, portanto. Dessas 230, o partido de centro-direita, ou a coligação de centro-direita, que é a Aliança Democrática, onde o principal partido é o tradicional PSD, que em Portugal é o partido de centro-direita, conseguiu 79 cadeiras, depois os socialistas 77, e o Chega, o partido da direita autêntica, da direita conservadora, conseguiu 48 cadeiras. Depois vem um partido da direita liberal, Iniciativa Liberal, com 8, e aí vem outros partidos. Portanto, se você fizer as contas, centro-direita, Aliança Democrática, 79, mais o Chega, direita autêntica, 48, você tem 227, não é isso? Exato, 227, com uma boa folga em relação aos 127, né? 127, com uma boa folga em relação aos 116 que seriam necessários para formar um governo. É diferente do caso da Espanha, onde a direita tradicional, o PP, mesmo junto com a direita autêntica do Vox no ano passado, não conseguiam uma maioria absoluta, teriam precisado de outras forças, teriam conseguido, mas não, se tivesse havido mais colaboração por parte da direita tradicional, da centro-direita. Então, pareceria óbvio, né? De repente, até juntando com a direita liberal, com essas 8 cadeiras, você teria 135, né, formando uma maioria relativamente confortável. Mas, né, já surgiu o problema de que o Luiz Montenegro, o líder da Aliança Democrática, centro-direita, disse que não aceita formar governo com o Chega, não aceita discussões com o Chega, não aceita aliança com o Chega do André Ventura. De modo que está Portugal em impasse. O que você vai fazer? Já se excluiu uma aliança entre a centro-direita e a centro-esquerda, né? Que pareceria estranho, mas em muitos países já tem acontecido isso, na Alemanha, por exemplo. Mas isso parece que está excluído. Não porque os socialistas não queiram, de alguma maneira, continuar no poder, porque eles querem, já que agora não foram tão bem na eleição, querem então deixar o problema do país com seus problemas com a direita para ver se eles voltam depois, né? Então, eu atribuo a isso a declaração aí do socialista de que não vamos formar governo nenhum, junto com a centro-direita. Então, não há como atingir essa maioria de 115 com nenhuma outra conta. Mesmo juntando todos os outros partidos, que são quase todos de esquerda, ou verdes, ou tal, a Aliança Democrática, a centro-direita, não conseguiria uma maioria. Bom, sistema parlamentar é assim, né?
geralmente tem essa necessidade de se criar uma coalizão para formar um governo. Então, às vezes é bom, às vezes surge um impasse como esse. O que vai acontecer? O presidente da República Portuguesa, que não tem muitos poderes, mas ele é que tem o poder, digamos, de chamar os chefes de partido para que formem um governo. O presidente, o Marcelo Rebelo, ele pode chamar quem ele quiser, mas, claro, pela tradição, ele chamará, então, o partido mais votado. E, Luiz Montenegro, você consegue formar um governo? Vou tentar. E aí ele entrará em conversações com os outros partidos, mas, pelo jeito, né, não sei. É possível que, na hora, volte atrás nessa disposição de não negociar com o Chega e forme o que seria natural, um governo de maioria. Se não quiser falar com o Chega, vai chegar o momento de uma nova eleição, porque ele não vai conseguir, de nenhuma outra forma, formar o governo. E, quando acontece isso, então, esse chefe desse partido volta para o presidente e fala: não consegui formar uma coalizão com a maioria de votos na Câmara, na Assembleia. O presidente pode até chamar o outro partido, o segundo, mas vai chamar os socialistas, que também não vão conseguir. E parece, né? Nunca se sabe. E aí, nessa hipótese, tem que se convocar nova eleição para daqui a alguns meses. Então, quais são as probabilidades? Eu ainda acho que a mais alta é uma mudança nessa predisposição da centro-direita, Aliança Democrática, para formar um governo com o Chega. Por que existe essa resistência? Porque na Europa hoje você tem, na verdade, dois partidos. Né? Você tem o partido do establishment, que em cada país vai ter uma centro-direita e uma centro-esquerda, e você tem e uma esquerda, né? Tudo está ali, verdes e tal, establishment. E do outro lado você tem uma direita conservadora. Praticamente assim em todos os países. Se você considera que política são grupos que querem coisas diferentes, esses são os dois grupos que querem coisas diferentes para os seus países. O establishment e os conservadores. Os conservadores, o que eles querem? Querem menos União Europeia, no caso de Portugal, menos União Europeia mandando nos países da União Europeia. E querem menos imigração. Portugal está sendo devastado pela imigração. É um país pequeno, não consegue absorver a quantidade de imigrantes que estão chegando de outros países europeus, mas principalmente imigrantes provavelmente da África, do Oriente Médio, e quase todos muçulmanos que estão, enfim, passando a constituir a maioria em vários bairros de Lisboa, das cidades portuguesas, coisa que não existia há poucos anos atrás, e agora é um fenômeno. Já existe uma dificuldade de absorver os imigrantes na França, na Alemanha, nos grandes países. Imagina em Portugal, proporcionalmente, eu acho que eles têm mais imigrantes, e mesmo que proporcionalmente seja a mesma proporção, que é alta em todos esses países, tem sido, às vezes, perto da população, os imigrantes que entram anualmente, um pouco menos, mas já é algo muito significativo, considerando que eles chegam para se somar a uma série de imigrantes que já estão lá. Portugal tem também proporcionalmente menos recursos de serviços públicos, por exemplo. Um dos grandes problemas da vida dos portugueses hoje é a saúde pública, que é estatal, e parece que 1,7 milhões de portugueses não têm acesso ao médico de família, que se chama, que é o médico básico. Você não pode ir lá ir num cardiologista, num dermatologista, etc. Como no Canadá também, onde eu vivi, é assim. Você precisa ter um médico de família, que é um clínico geral, né? E esse clínico aqui encaminha para outros quando for necessário. E 1,7%, que é muito, 1,7 milhões, que é muita gente, em 10 milhões de portugueses, não tem sequer acesso a um clínico geral. Então, você coloca aí em cima, sei lá, centenas de milhares de imigrantes chegando,
como é que fica o sistema de saúde, por exemplo. E a questão cultural, a questão identitária, isso é fundamental também para o Chega e para essas correntes conservadoras, né? Por exemplo, Portugal, sob o governo socialista queria mudar o brasão de Portugal que aparece nos documentos oficiais. Acho que não ia querer mudar o brasão que aparece na porta do Palácio da República, etc. Mas queria, acho que já falei aqui na outra live, mas até podia botar aqui, mas não tem agora as ilustrações, mas é fácil de ver. Queria substituir aquele brasão tradicional que a gente conhece, com aquelas quinas, né, os escudinhos azuis, com os pontinhos brancos, os castelinhos em volta, que é utilizado há séculos e séculos em Portugal, já foi a bandeira do Brasil também, quando o Brasil era parte de Portugal. Substituir isso por uma versão modernizada, que é simplesmente um quadrado vermelho, um círculo amarelo e um retângulo verde. São as cores da bandeira atual de Portugal, mas que não significa absolutamente nada, né? Um círculo, um quadrado. Essa descaracterização chamou atenção a muitos portugueses e é um pouco um símbolo de tudo aquilo que está acontecendo lá e em outros países europeus. E o pretexto que foi dado, a motivação é de que esse novo símbolo, esse novo brasão seria mais inclusivo do que o brasão tradicional das quinas. E o que eu tenho falado aqui sobre esse tema da inclusão e da exclusão, né? Na verdade, ele está excluindo o próprio brasão de Portugal, né? É para incluir quem? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve
a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade